Olá pessoal, eu preciso ser um gênio para fazer sistemas e aplicativos? Eu preciso de um supercomputador? Eu preciso estudar muito? Eu preciso ser um Einstein ou um Bill Gates? E a resposta para todas essas perguntas é não. Você não precisa de tudo isso. O que você precisa é um computador que liga. Você tem um computador que liga? Então hoje eu vou te mostrar na prática como eu fiz um dos meus primeiros sistemas que funciona até hoje. Dá uma olhadinha só. Então, antes de mais nada, para fazer sistemas e aplicativos, nós precisamos programar. E o que é programação? Programação nada mais é do que você escreve um comando e a máquina executa uma ação. Isso é programação. E na prática como funciona? São comandos. Vou dar um exemplo aqui. Um dos meus primeiros programas que eu fiz foi um sistema de backup. Ele copiava arquivos de uma pasta de uma empresa e salvava num pendrive para caso ocorresse qualquer problema de perder dados, estavam salvos no pendrive. E como funciona? Basicamente, bem simples e bem prático. Você vem aqui no iniciar, esse é um Windows 10, mas você pode usar o Windows 7, o Windows 8, não importa. Iniciar e digita CMD. Vai abrir o prompt de comando. Você clica aqui em prompt de comando. Aqui nós podemos executar comandos no Windows e vai ocorrer uma ação. Aqui onde está piscando o cursor, mostra que está piscando na pasta C, users, que é usuários, na pasta Márcio. Então são os meus documentos. Se eu der o comando dir, esse comando ele lista tudo que está dentro dessa pasta. Se eu entrar, eu vou minimizar aqui, eu entro neste computador e em disco local C, users, que é usuários, Márcio, e aqui ele listou downloads, área de trabalho, imagens, tudo que está nessa pasta. Documentos, downloads. Então, nós vamos praticar agora. Para isso, nós vamos usar um comando chamado Robocop. Este comando é de cópia de dados. Então, nessa pasta mesmo, eu vou entrar aqui na pasta Downloads. E aqui estão alguns arquivos de downloads. Aqui tem uma imagem. E o que eu quero fazer? Eu quero copiar o que tem aqui dentro lá para o meu pendrive. Então, vamos colocar um pendrive. Aqui é o G. Vou continuar sem verificar. Aqui eu vou criar uma pasta chamada backup. Voltando no prompt, esse comando Robocop ele vai fazer a cópia da origem para o destino. Então primeiro a gente coloca aqui a origem. Qual é a nossa origem? Está na pasta Downloads. Então eu copio aqui, seleciono, botão direito do mouse, copiar ou Ctrl C. Abro o prompt, clico com o botão direito do mouse, editar, colar. Muito bem. Então eu tenho um comando, aqui está o meu comando, Robocop. E aqui está a minha origem. Então eu quero copiar tudo que está aqui dentro. Para onde? Aí eu dou um espaço para o meu pendrive. Seleciono, copio. Com o botão direito aqui em cima, editar, colar. Então eu quero copiar tudo que está
em C user Marcius downloads para G backup. Aqui tem um outro parâmetro. Eu coloco mir, de mirror, que ele vai fazer o espelhamento. Exatamente como está lá naquela pasta, ele vai colocar na outra, do backup. E eu dou um Enter. Então começa a cópia dos arquivos. Olha que interessante. Ele me disse que não teve nenhuma falha, nada demais. Então, arquivos copiados, 8. A data, a hora, a velocidade. Vamos lá ver no pendrive se ficou? Ó, estão aqui no pendrive. Olha a minha imagem aqui. Muito bem. E como fica isso na prática? Sempre eu tenho que digitar isso? Não, isso que é interessante. Se eu colocar a seta para cima, eu vou editar, marcar. Eu seleciono aqui o comando, dou um Enter. E nós vamos criar um arquivo de backup. Sempre quando executar esse arquivo, ele vai fazer a cópia. Então, clico com o botão direito do mouse na área de trabalho, no vazio, novo, documento de texto, escrevo backup downloads e escrevo aqui depois do ponto .txt, escrevo bat. Ele pergunta se eu tenho certeza que eu desejo alterar, sim. Ele fica com esse ícone de engrenagens. Então, eu clico com o botão direito do mouse, editar, e colo o comando. E dou um Ctrl S para salvar. Muito interessante, caso não apareça para você depois aqui ponto .txt como estava antes, você vem aqui, exibir, extensões, ó, ele não aparece ponto .bat. Talvez para você quando clicar com o botão direito do mouse. Novo. Documento de texto, ele vai ficar somente assim, novo documento de texto, não vai estar o ponto .txt, assim como não está o ponto .bat. Então, ali, nós colocamos exibir extensões de nomes de arquivos, onde vai aparecer a extensão dele, ponto alguma coisa, ó, ponto .bat, ponto .txt. Aí você vem aqui e coloca, deixa o ponto e escreve bat, B-A-T. Deseja alterar? Sim. Vamos excluir esse aqui, porque não vamos usar. Esse aqui já está pronto. Só a gente executando, ele já vai fazer. Por que ele fez tão rápido? Porque na primeira vez os arquivos não estavam lá. E na segunda vez ele verifica se o arquivo foi alterado e aí ele substitui. Caso contrário, ele não vai substituir. Ele vai substituir se tiver alteração. Ele verificou, não teve nada de alteração, então ele não substituiu. Mas passou muito rápido, não viu o que aconteceu. Então, para qualquer outra alteração, clico com o botão direito do mouse em cima dele, clico em editar, e aí eu coloco um comando pause. E salvo de novo. Dei um Ctrl S aqui. Fecho, executo. Ó, ele disse que arquivos, então não teve alteração nenhuma. Ele pede, pressione qualquer tecla para continuar. Eu continuo. Tá? Vamos ver se está funcionando isso mesmo. Eu venho aqui em Downloads. O que tem nesse meu arquivo aqui? Só escrito teste março, só tem escrito teste. Eu vou dar um F5 nesse documento de texto, que ele vai colocar a data e hora agora. Vou fechar, ele pede para salvar, vou salvar. Lá no meu pendrive,
não está mais o mesmo, porque eu fiz a alteração, tá só o teste. Vamos executar o backup. Dou 2 cliques nele, executou aqui, copiou, ó. Deu uma cópia porque nós alteramos só um. Foi ignorada 7 porque não teve alteração nenhuma. Teve total de 8 arquivos, um copiado e 7 não precisou ser. Então, eu marco, porque nós só alteramos o teste Mars. Vamos abrir, esse aqui é o G, que está o pendrive. E está aqui, ó, exatamente como está a cópia lá. Isso é muito interessante, ó, descolocar os seus usuários, ó, mesma coisa. Isso é muito interessante fazer em empresas. Claro que hoje a gente já usa outros sistemas de gerenciamento, de agendamento para concluir backup, mas é muito bom esse backup aqui do Windows, porque ele deixa o sistema muito mais prático, ele verifica, fica muito mais rápido também, e ele já é próprio para isso. Então, esse comando do Robocop, ele vem do Robust, interrogação. Ele vai me mostrar todos os parâmetros que eu posso usar junto com esse comando. Então, mas passou muito rápido, então eu escrevo pipe, que é do lado do shift, a tecla, e escrevo more, mais. Ele vai me pausando por telas. Então aqui ele vai me mostrando que eu tenho que usar o Robocop, fazendo a origem ao destino. Então origem, destino, arquivo. Então se eu colocar um barra, a gente colocou barra mir, mas poderia ser barra S para copiar subdiretórios. Barra E para subdiretórios incluindo os vazios, o de cima lá o S, mas não os vazios, e a gente usou o mir, que está aqui, ó, espelhar. Ele vai deixar exatamente como estava lá no destino. Certo, pessoal? Então esse aqui foi um dos primeiros sistemas que eu fiz de backup, e isso é programação. Essa programação a gente consegue executar muitas outras coisas, então vale a pena estudar e fazer isso aqui, certo? Você gostou? Comenta aqui embaixo e diz qual sistema você tem vontade de criar. Valeu!